Tá certo. E agora eu quero saber, como que foi esse pedido de casamento, assim? É ele que te pediu, você que pediu ele? Como que ele te conquistou? Como que você conquistou ele? Conta para nós que a gente quer saber. Olha, é assim, quando eu conheci o Marcos, eu estava em outro, eu estava num relacionamento, mas a gente só foi ficar junto, igual eu falei para você, né? Depois de um ano. Então foi engraçado, porque a gente ficou muito amigo primeiro, né? A gente tinha um grupo no WhatsApp, a galera toda conversava. E foi legal porque eu conheci o Marcos não como um namorado, um cara. Eu conheci o Marcos como um amigo, então acho que você conhece mais a pessoa, você vai entendendo mais como é aquela pessoa, né? E eu, assim, eu admirava muito ele, eu via um cara. O Marcos é um cara super culto, super inteligente, viajou o mundo quase todo já, entendeu? Tem várias histórias para contar. Então, assim, isso me admirava muito nele, né? Eu falava, nossa, que cara incrível, né? Tá sempre com uma história, tem sempre um lugar que ele foi, tudo ele sabe de tudo um pouco. Se você falar a história do copo, o Marco sabe de tudo um pouco, sabe? Quando começou tal. Isso eu admirava muito nele. Aí, quando eu me separei, ele voltou em Londres. Depois desse encontrão aí, que estava todo mundo e tal, o, o Marcos voltou em Londres, mas a gente continuou assim, com amizade. A minha filha estava até lá estudando nessa época. E depois ele voltou para a Volta ao Mundo. Foi nesse ano que ele estava aí no ano sabático dele. E vou te falar, Roger, fui eu que tomei a primeira iniciativa, entendeu? Sério? Foi sério, porque depois eu cheguei para ele, tem essa história lá no meu canal. Ele estava viajando, tal, eu falei assim: "Ah, que bom, né? Agora você vai poder vir mais em Londres". Ele falou assim: por quê? Eu falei assim: "Ah, porque agora, né, tem minha casa aqui, você pode se hospedar, tal". E começou daí aquele chaveco, sabe? Aquela conversa, aquele papo furado. E depois disso ele foi em Londres e a gente acabou ficando junto e não se largou mais. E são uns 6 anos já que a gente tá junto. Parabéns, isso aí. E Mas ele conta me pediu em casamento, não fui eu que a pedi. ele. E conta para nós, por que vocês escolheram morar nos Estados Unidos e não na Europa, né? Eu sei que você deu um Então, pouquinho dos detalhes, mas fala para nós. isso foi uma questão também na época, né? Porque eu já estava estabilizada na época, eu tinha uma loja lá, né, com o meu ex, né? A gente tinha montado uma empresa, na verdade. O meu ex é russo, ele era engenheiro de computação, então a gente tinha montado uma empresa, a gente tinha aberto uma lojinha que era tipo uma internet café, mas a gente trabalhava também com trabalho de printer, né? O Max fazia website, trabalhava com instalação de câmera, de segurança. Então tinha toda essa coisa, né? E quando a gente separou, a gente continuou trabalhando junto, porque a gente separou, claro, na hora aquela raiva assim, mas a gente continuou trabalhando, que era nosso ganha-pão ali, né? E eu pensava assim, nossa, cara, eu vou para os Estados Unidos fazer o quê? Porque eu já via na minha cabeça assim, Roger, o que eu vou fazer? Primeiro, eu já pensei, eu vou chegar lá, eu não vou ter documento. Apesar que eu vou casada, mas eu sei que esse processo demora, eu não ia ter documento do dia para a noite, né? E eu fiquei pensando assim, também não posso ficar parada, porque tenho 2 filhos no Brasil, né? Não tinha essa opção de ficar parada, sabe? Eu não sabia quanto tempo ia demorar para eu ter documento. Lógico que eu sabia que aqui também tinha vários trabalhos que eu poderia trabalhar sem documento, mas eu estava pensando assim, vou ser bem sincera para você, se eu estava interessada em encarar aquilo tudo novamente, que eu sabia que era começar do zero, né? Eu estava vindo para outro país, para uma outra cultura. Em Londres já tinha 12 anos que eu não dirigia. Aqui eu sabia que eu ia ter um carro, porque a cidade que o Marcos mora tem até transporte público, mas não é assim uma opção, porque demora. Acho que você sabe como é aqui, né? Não tem. Sim. No, né? Eu estou em New Jersey, eu não estou em Nova York, que tem metrô e tal. E eu ficava pensando, meu Deus, como vai ser isso, né? Mas aí o Marcos foi até ver na área que ele trabalha, né? Hoje ele é cegonheiro aqui. Ele chegou a ver na área lá que ele trabalhava, mas Londres, novamente, a questão financeira, pagava muito menos do que ele ganhava aqui. E o custo de vida lá, para a gente ter uma vida
razoável, bem, um apartamento bom, seria muito mais caro, né? Então, eu acho que a questão econômica na época falou muito alto, assim. Ele falou assim, e aí, o que a gente vai fazer, né? Aí eu falei, bom, então eu vou. E vim. E não foi fácil, novamente, tá?